Bom, vamos lá. A entrada no projeto do MASP começa Uhum. em decorrência de um outro evento. O MASP Uhum. ganhou em 2017, o Uhum. MASP ganhou o prêmio Getty, que é um prêmio dado a obras modernistas, para que essa obra tenha um plano de restauro, de manutenção e etc. e tal. Então, o MASP Uhum. recebeu esse prêmio e, na época, eu fui contratada pelo MASP, que já conhecia o meu trabalho, para Uhum. fazer a modelagem e o estudo do MASP a partir de plantas que foram resgatadas, vamos dizer, planta do MASP Lina, o MASP que conhecemos. Então, Tá. recebendo esse material, a gente fez a modelagem do MASP para entender a estrutura, o sistema, como é que ele funciona, o que ele precisava de trabalho como restauro ou alteração de uso, porque você sabe que o uso ao longo desses 60 anos mudaram Uhum. radicalmente, né? O que se previa Aham. na época, não só o uso, como as técnicas de construção e etc e tal. Então, eu entrei nesse processo do MASP, fiz esse trabalho junto com eles, e quando surgiu a questão de fazer o MASP Pietro, Uhum. deram continuidade a esse nosso trabalho, nos contratando também, mais uma vez, pelo conhecimento do trabalho, etc. e tal. Então, foi contratado o meu escritório, que se chama Companhia de Projetos, Uhum. nas duas circunstâncias, nas duas ocasiões. E aí, desde o início do desenvolvimento do projeto arquitetônico de adequação do prédio existente, que tinha sido um prédio residencial, que era o Dumont Adams, teve uma Uhum. reforma em 2012 para se tornar um prédio administrativo do MASP. Para lá iriam, então, uh, escritórios e salas de aula e etc e tal, e que quando chegou agora em 22, né, 22, 23, Uhum. veio o projeto do Martim, da Metro Arquitetura, no sentido de transformar esse prédio não num prédio administrativo, mas um prédio que viesse atender às necessidades do MASP, inclusive como espaço expositivo. Quando ele passa a ser Uhum. um prédio com espaço expositivo, aquela reforma que tinha sido feita em 2012 era inadequada por várias questões. Uma Uhum. delas, porque ela tinha bem no meio do prédio uma torre de circulação, um Uhum. núcleo de circulação vertical, que segurava aquele grande mirante lá em cima, que dividia o espaço expositivo em duas salas pequenas e dois corredores. Ou seja, não Tá. atenderia o MASP como espaço expositivo. E Uhum. também uma outra questão: as lajes ali remanescentes e adequadas nessa reforma eram lajes para uma sobrecarga administrativa de escritório, uma vez que já tinham sido lajes residenciais, ou seja, nenhuma dessas lajes atendia à condição de carga de um edifício expositivo, de um edifício que pudesse ser um museu. Então, nós tínhamos ali, primeiro, um problema de carga. Segundo, um Uhum. problema de espaço. E Uhum. terceiro, a gente tinha um problema maior ainda. Nós tínhamos uma fundação que já tinha sido, quando foi para o prédio residencial, ela era em tubulão. Quando ela passou a ser essa reforma do MASP, foram cravadas estacas raiz de monte lá embaixo. Ficou uma plantação de estaca aquele negócio. Mas tendo Uhum. como núcleo maior um trecho onde ficava o núcleo de circulação vertical, que não nos interessava. Então, a gente tinha um monte de estacas, porém em lugares não adequados. Algumas delas sim, Uhum. outras não. Então, era preciso criar um sistema, primeiro, que não dava para pôr mais estaca, não dava para criar mais novos blocos, novos pontos de resistência na fundação. Então, a gente tinha Uhum. que usar uma fundação existente. Tínhamos que nos limitar ao perímetro do prédio, porque se esse prédio fosse demolido, vamos dizer,
as novas regras de construção e de direitos adquiridos como prédio iriam ser perdidas, ou seja, o MASP não teria condições de ter o espaço que ele tem hoje. E a gente tinha que tirar aquele núcleo lá do meio. Então, qual foi a brilhante ideia? Metálica. Um prédio de concreto, vamos dizer, o prédio de concreto, as lajes de concreto, eram lajes cujo peso próprio era da ordem de 800 quilos por metro quadrado. A gente transformando para a estrutura metálica, o peso próprio da estrutura, vigas e laje steel deck, caíram para 450. Ou seja, a gente ganhou, nós ficamos com esse crédito por metro quadrado para ser utilizado como expositivo. Então, 200 mais esses 300 deu o quinhentão que o MASP precisava. Então, com a troca de uma estrutura de concreto por estrutura metálica, a gente emagreceu a estrutura, ela ficou levinha. Muito bem, com isso a gente resolveu uma grande parte dos problemas de carga de utilização e de carga na fundação, porque não dava para mudar. Houve um trecho que nós tivemos que também apelar para a metálica, porque o pilar que ficava exatamente atrás dessa caixa de circulação vertical, obviamente, tinha só 2 estacas e não as 5 ou 6 que a gente precisaria, porque ele estava muito próximo ao núcleo existente. Então, nós criamos lá embaixo, para trazer a carga deste pilar de fachada para o bloco de fundação poderoso que a gente tinha lá embaixo, uma treliça de transição, que leva a carga deste pilar para o núcleo. Então, é um prédio que tem uma transição lá embaixo e não lá em cima. Ele traz a carga para esse novo bloco. Então, com isso, a gente resolveu essa questão também. E havia uma outra questão, que era os pés direito. O que acontece? O piso a piso de um prédio de escritório ou residencial era de 3,20 metros, que para escritório tá bom, para residencial tá bom, mas para museu não tá bom. Era necessário que o pé direito fosse mais alto. Então veio a ideia de deixar um nível, demolir o outro, deixar um nível, demolir o outro, deixar um nível. Então, a gente esticou o prédio até a altura que era daquele mirante que estava lá, fazendo essa questão de demolir as lajes, porque já tínhamos que demolir por causa dessa troca por metálica, mas sempre um dos andares ser eliminado. Com isso, a gente passou a ter pilares com comprimento de flambagem duplo. Aí entra a metálica de novo. Ela foi quem deu aos pilares, vamos dizer, a emenda que se tinha a cada 3,20 metros de toda a armadura de um pilar. A metálica veio como um anel a dar resistência e engessar esse cotovelo para que o pilar não tivesse ali um ponto de flambagem. Esse anel também serviu para fazer o engaste das vigas metálicas que saíam deste anel e iam até a caixa de circulação vertical, que passou a ser lateral, aporticando o prédio de novo e voltando a dar ao prédio a rigidez necessária. Nas 2 fachadas, contraventamento, como manda o figurino numa estrutura metálica. Então, a metálica veio, na verdade, para viabilizar uma coisa que de outra forma não se tornaria viável. Então, não é assim, vocês escolheram metálica porque é legal? Não, porque ela era útil, ela era, vamos dizer, perfeita e adequada para aquilo a que se propunha o novo prédio. Sim, entendo. E o prédio, originalmente, ele tinha... qual a altura que ele tinha? Então, vamos lá, o primeiro deles... Ficou mais alto? Não, ele não ficou mais alto, ficou igualzinho. Mas vamos lá, igualzinho a quem? O Dumont Adams, que era o primeiro, tinha 8 andares com pé direito de 3,20. O que foi feito em 2012... teve mais andares, porque teve andares de caixa d'água, de um átrio mais utilizado, etc. e tal, mas ele teve aquele mirante que ia até uma altura que foi a usada no final, que hoje continua tendo 9 andares, o 9º é uma cobertura aberta, vamos dizer assim, só que com o pé direito duplo. Então, na verdade, em termos de altura, ele tem exatamente a mesma
que tinha em 2012, Entendi. não o que tinha em 2000, não o que tinha em 60, que aí ele tinha 8 andares e a cota dele, o 8º andar, é hoje o nosso 5º andar. Tá? Mas ele já foi o 8º andar de um prédio residencial. Então, nós, na verdade, transformamos 8 em 9, e só que com o pé direito duplo. Teve uma outra vantagem, Sim. que à medida que a gente foi, vamos dizer, a demolição do trecho superior, que não seria utilizado, foi a primeira coisa a ser feita. A partir daí, e da execução desse núcleo lateral de rigidez e dos contraventamentos de fachada, a gente pôde fazer uma obra de uma forma bastante interessante. Essa obra crescia em estrutura metálica a partir do 5º andar, novo 5º andar, antigo 8º. Ao mesmo tempo que ela ia crescendo em metálica, ela ia sendo demolindo para baixo. Então, houve um processo simultâneo de construção do 5º andar para cima e metálica nova direto. E do 5º andar para baixo, mantendo a periferia em concreto, o núcleo sempre em concreto, de cima a baixo, com forma deslizante, e os andares de baixo, eles iam sendo demolidos, construídos os que ficariam em metálica e o de concreto que ficava temporariamente servindo como plataforma de trabalho, era depois demolido também, porque ele não seria utilizado. Então, foi uma obra que foi do 5º andar para cima e do 5º andar para baixo, feita simultaneamente. Uma demolindo, construindo, e a outra só construindo. Sensacional mesmo. Uma outra coisa que também é extremamente importante no uso da metálica, ou de uma construção industrializada, mas vamos falar aí da metálica, é que nós estávamos num lugar que não dava para ter canteiro de obra, tá certo? A esquina da Paulista com a Otávio Mendes, desculpa, mas não dá para ter canteiro de obra. Então, a construção industrializada se tornou extremamente funcional e necessária. Não era só funcional, era necessária. Ou seja, essas peças vinham e eram montadas sem que ficasse acumulado ali nada. Ela era posta nas madrugadas, trabalhada durante o dia, mas o transporte de retirada de material ou de colocação de material industrializado novo era feito num período em que você não tinha o movimento da Avenida Paulista ali. Porque é um lugar absolutamente caótico, né? Quer dizer, onde você tem... Totalmente caótico. Não tinha, não tinha folga ali. Todo o planejamento de demolição, de onde é que você bota a grua, como é que você vai trazer caminhão ou sair caminhão, até porque os próprios caminhões de acesso a essa região de São Paulo são restritos. Você não pode entrar com TB-45 na Avenida Paulista, ponto, acabou. Então, tudo ali tinha que ser adequado à questão do local. Então, foi uma construção planejada desde o início, isso foi muito legal, porque desde os primeiros croquis, das primeiras análises, entraram não só a arquitetura, mas também a engenharia de estruturas e a racional, que era quem ia realizar a obra. Isso já foi conversado e discutido desde o começo. Então, existe projeto de demolição, projeto de execução, projeto de arquitetura, de estrutura, todos eles já feitos a várias mãos para poder se conseguir o resultado que foi conseguido no final. E você acha que a construção metálica em projetos de retrofit... Maravilhosa. Ela... Veja, num projeto de retrofit, o que acontece? Em primeiro lugar, você vai alterar o trabalho de um prédio existente ou de alguma coisa, alterar por acréscimo ou por substituição, algo que precisa, vamos lá, conversar com algo pré-existente e que não pode ser demorado a dar respostas. A resposta tem que ser imediata. Então, a grande vantagem da metálica nisso é que a substituição de uma peça ou o escoramento de um elemento para que ele possa ser substituído por outro, a metálica, no momento em que você colocou no local, que você instalou aquilo e fez o detalhe de ligação, ela está pronta para trabalhar naquele instante zero. Não há necessidade de fazer forma, de cura, de uma série de tempo que uma construção não industrializada precisa.
Então, no caso de retrofit, ela vem ajudar sensivelmente, não que não se possa fazer em concreto. Nós temos obras que pediram, apresentamos a solução em metálica e apresentamos a solução em concreto para o mesmo retrofit. Em alguns casos em que você tem a possibilidade de ser praticamente um elemento justaposto ao original, não tem uma interface tão estreita quanto foi a do MASP, e que às vezes as pessoas pedem, não, eu prefiro o concreto, mesmo que demore mais, etc e tal, porque a construtora está mais acostumada a esse processo. E alguns, na parte da frente faz de um jeito que tem acesso, na parte do fundo, onde não há acesso, faz de outro. O que sempre vem à baila é, primeiro, uma certa... O que não deveria acontecer, porque isso já está aqui há muito tempo, mas um certo receio no trabalho com a metálica, que as pessoas não estão tão acostumadas, estão na questão fabril, na questão industrial, mas na questão de residências e etc., não estão tão habituadas assim. E a outra que sempre bate, aquela famosa questão de custo. Toda construção industrializada, seja ela pré-moldado ou metálica, ela é mais cara, porque ela é industrializada. A indústria, a construção especializada é uma construção mais cara. O que não é, a meu ver, nenhuma justificativa frente ao que é o montante do trabalho estrutural, vamos dizer, do custo da estrutura em relação ao custo do objeto inteiro. Então, vamos lá, a estrutura custa o quê? 20%, 30% do que é a obra? Muito bem, se ela é 10% mais cara, 30%, 10%, 30% é 3% da obra. Isso pode ser recuperado em precisão, em tempo, em uma série de outras coisas. Mas eu acho que existe sempre o fato de receio. A turma fica muito assustada com a questão incêndio. Não deveria ficar. Existem proteções, existem coisas que podem ser feitas. A questão de custo, essa que a gente acabou de falar, a questão de empresas que sejam, vamos dizer, familiarizadas com uma construção civil mais vamos dizer, mais de residências e etc e tal. Ela é super, a construção de metálica está muito adequada e bem desenvolvida em toda a questão fabril, industrial, shopping, etc e tal. Mas na questão residencial não é tão comum assim. Então, acho que é algo que a gente vem falando e discutindo há qualquer 40 ou 50 anos, não era para ser novidade nenhuma, mas é. Por incrível que pareça, é. Você acha que a construção metálica hoje, ela está sendo melhor aceita? Como é que você vê isso agora para esse futuro próximo? O duro é que ela está sendo mais aceita, e no momento em que ela estava sendo mais aceita, apareceu uma donzela que está deixando todo mundo babando, que é a madeira engenheirada. Então, os caras estão encarando mais uma madeira engenheirada do que uma metálica, por uma questão de novidade, de moda, de ecologia, de tudo isso. Mas a questão é essa, agora que você falou, bom, agora vai, aí agora vem a madeira, nada contra a madeira, tá? Mesmo porque ela própria, a madeira, trabalha muito bem com a metálica em várias questões, ligações, contraventamentos e etc e tal. As duas conversam muito bem. Mas eu acho que depois de cabelinhos brancos trabalhando na metálica, eu sempre ouço essa pergunta há qualquer 40 anos e é sempre a mesma resposta. Não, agora vai, e não vai. Por quê? Porque um chega e fala, eu fiz e não foi legal, o detalhe de ligação é um detalhe que fica parecendo parafuso, ou seja, a turma quer uma metálica, mas que pareça concreto. Perfil caixa, fechadinho, parará. A questão estética é que tem que ser trabalhada mais. Eu diria que o grande trabalho para entrar nisso não é da engenharia. A engenharia se dá muito bem com tudo isso, com o concreto, com a madeira, com a metálica. E o que a gente defende como engenheiro estrutural, eu e os colegas todos, é que a melhor coisa, na verdade, é uma estrutura uma estrutura híbrida, que pegue o melhor de cada material e combine.
Não tem esse purismo, ou isso ou aquilo. Não, é legal essa mistura, você adequando uma coisa, cada material, aquilo que ele seja mais eficaz ou mais próprio para o trabalho. Mas a questão é que quando você chega no fim, tem assim, mas eu queria que não aparecesse o parafuso. Eu quero descer um tubo pelo meio do pilar. Não, não vai dar, filho, não é assim. Então, as soluções que acabam dificultando a metálica são normalmente as questões de furação, de parafuso aparecendo, de detalhe de ligação, que é uma questão muito estética. É a busca de uma estética que acha lindo aparecer, por exemplo, eu vou fazer um caixilho. Aí eu quero que apareçam as abas do caixilho, assim, perpendiculares na fachada, mas esse é o pior sentido do aço para trabalhar. Ele seria muito melhor se ele tivesse de cutelo pegando o maior esforço com o maior momento de inércia. Não, mas eu quero um perfil I que seja trabalhando a torção. Não, I não é feito para trabalhar a torção. Então fica uma questão de busca estética que às vezes joga fora a qualidade, vamos dizer, geométrica de um perfil, as capacidades que ele tenha para cada tipo de esforço. Então fica tudo muito voltado a uma linguagem estética que atrapalha o bom funcionamento de uma estrutura, os elementos que ela pode te fornecer. Eu estava conversando com o professor Enrico Mangoni, não sei se você deve conhecer, imagino. Sim. Ele estava me falando que a estrutura metálica, para você mudar o tipo de uso, ela é muito mais flexível, muito mais adaptável. Ele tem toda a razão. E tem muito menos manutenção também. Não, tudo bem, não só isso. Vamos lá. Digamos, por exemplo, tem uma outra obra que a gente está fazendo. O que acontece? Tinha uma viga metálica. Aliás, o prédio é extremamente antigo, as vigas vinham da Inglaterra. E estava fazendo retrofit nele. Muito bem. O que você pode fazer? Eu sabendo qual é o tipo de aço que está lá, eu posso reforçar esta viga de aço simplesmente soldando ou acrescentando partes de perfil. E ele funciona. Eu não preciso desmanchar o existente, eu posso acrescentar um elemento, aumentando a rigidez e a capacidade desse perfil, e ele passa a aguentar, está ótimo. Então, esse tipo de acréscimo ou de reforço, quando há mudança de uso, na metálica é extremamente viável, dá para fazer. Então, o professor tem razão. Ele permite essa mudança de uso, ele permite adaptações, ele permite que você crie, vamos dizer, rigidez e capacidade aonde você tinha menos e o novo projeto pede mais. Isso tudo é possível, não tem problema, além de ter aquela velha história. Tá bom, o aço que você desmontou, você manda para o reciclagem e ele continua a ser aço. Então, existe a possibilidade da reciclagem. Mas é cara, você vai ter que gostar alto forno, vai ter... Bom, mas para o concreto você também usa alto forno, né? Então, vamos parar com essa história. Para fazer cimento também se usa alto forno. Então, existe toda essa questão que a gente pode argumentar e tal, mas, sinceramente, a gente vem de uma civilização mediterrânea, que prioriza o concreto e a pedra, o tijolo, bloco, e não de uma anglo-saxônica que privilegiaria o aço. É uma questão cultural, gente. Sim, sim, sim. E Heloísa, como é que foi para você fazer esse trabalho lá no MASP? Bom, sem dúvida, um grande desafio para começo de conversa. Vamos dizer, ter que usar dentro daquela caixinha de ferramenta que você juntou ao longo dos anos de trabalho, nós tivemos aqui que tirar alguns coelhinhos da cartola, né? Como é que você pode viabilizar isso ou aquilo? Então, a equipe teve que sentar e fazer uns quebra-cabeças aqui no sentido de como é que a gente pode resolver este problema. A caixinha de possibilidades está aqui, como é que a gente pode rearranjar isso? Então, há nessa obra do MASP uma série de soluções não usuais, vamos dizer, que não estão no manual,
mas que você sabendo o material e conhecendo o material, a gente conseguiu chegar a soluções diferentes. Às vezes a turma olha para você e fala, mas vai dar certo? A gente fala, vai com fé que vai. Porque a gente, conhecendo o material e as possibilidades, a estrutura é um sistema, toda estrutura é um sistema. E a questão é analisar esse sistema com as possibilidades que você tem do material que você está com ele à disposição. E a partir do momento que a gente escolheu o aço, então vamos trabalhar com todas as possibilidades que ele nos dá, não só o aço, vamos dizer, por exemplo, a torre de circulação vertical, escadas e elevadores, é um núcleo de concreto, que dá ao prédio uma rigidez bastante grande, já que ele ocupa a lateral inteira do prédio. Então, é tirar partido também do concreto. E ali está a escada de fuga, ali está tudo aquilo que o pessoal fala, ai, mas você vai fazer uma escada metálica? Eu falei, escada não é para pegar fogo, gente, é para descer gente. O que está em volta tem que ser estanque. A escada pode ser do que for, ela está estanque lá dentro. Assim como você tem que estar protegido, a escada também tem que estar, senão não dá para descer. Mas no caso não, foi optado por escadas de concreto. Aí entrou tanto uma questão estética quanto uma questão de ter prontamente. Nós chegamos a estudar esse núcleo em aço também, mas acabamos indo para o concreto, tanto pela questão de uma referência ao prédio da Lina do lado, que é totalmente em concreto, essa caixa vertical daria essa referência, mas também pelo fato de que você subir ali usando alguns dos pilares existentes e complementando essa circulação vertical com o concreto com forma autotrepante, que também é uma forma racional de construção. Veja, a questão foi trabalhar com racionalidade na construção, na demolição, com uma análise de como é que essas interfaces poderiam acontecer. Então, enquanto você estava demolindo lá em cima, esse núcleo estava subindo. Você está demolindo uma coisa que não te interessa, mas o núcleo está subindo. Então, quando o núcleo chega na altura necessária, e o outro desceu até essa altura, foi possível continuar o núcleo e continuar a execução da metálica. Quer dizer, os passos foram casados, foi uma dança, o tango ali ficou... Eu brinco muito com essa questão de tango, porque o arquiteto é argentino. Então, o tango ali deu certo, você pôs a parceria concreto-aço de uma forma extremamente interessante. Nossa, muito legal. E em quanto tempo foi? Olha, Quanto tempo durou a obra? A obra durou 3 anos, o projeto 2. Mas teve uma outra coisa interessante também e necessária. Por se tratar de um retrofit, o que aconteceu? Veja que a gente tinha o projeto estrutural de 2012, mas isso não quer dizer que a gente tinha o levantamento cadastral perfeito. Quem disse que o projeto foi executado como deveria? E teve um lance, que é isso que o Tomás está me chamando a atenção aqui com razão. Nós fomos contratados para acompanhar a obra. E, por exemplo, depois que a gente fez o projeto executivo, revisão 7 ou 8, teve o liberado para a obra que chegou a 13. Porque cada enxadada era uma minhoca que você descobria lá dentro. Então, nós estamos participando dessa obra. Eu estou falando estamos, porque o túnel que está sendo feito, nós estamos lá fazendo ainda. Outra vez, você abre o túnel para fazer um negócio, descobre uma coisa, então estamos exatamente detalhando como é que é a grade que fecha o olhar da iluminação do túnel. O Tomás está fazendo isso agora. Então, o que acontece? A gente tem um projeto que foi concebido, analisado, tudo bonitinho, e na hora que a obra começa, o projeto é ajustado, refeito, adaptado. Descobrimos uma coisa, teve um problema aqui, esse pilar não está legal, não foi feito como deveria, essa viga a existente está fora de prumo, como é que a gente faz? Então, houve uma série de ajustes e reprojetadas ao longo da obra. Então, nós estamos fazendo, o projeto durou não, eu vou ser mais precisa ainda, dura há 7 anos ou 8.
Não, eu tinha esquecido desse túnel. É o túnel que liga o MASP ao anexo, né? Exatamente. A questão é integrar os dois sem que seja necessária a calçada. A calçada é pública. Então, o tal do túnel faz a conexão entre os dois. A bilheteria passa a ser no. Ela já está alterada já para o Pietro. E aí, vamos dizer, as pessoas visitam o Pietro e vão para o Lina, irão para o Lina pelo túnel. Por enquanto vão pela calçada, mas vai ter essa integração de forma que os dois prédios realmente se tornem um conjunto. Muito bacana. Parabéns, viu? É incrível, deve ser um desafio enorme e bem interessante de lidar, né? É, bem interessante, sem dúvida. E que tem soluções interessantes, e vamos dizer, como prédio, também tem a questão de adequação. Vamos lá, a museografia, museologia, sei lá eu, da época do MASP, da Lina, era uma lógica, era um conceito. 60 anos depois, o conceito é outro. Temperatura acústica, nós estamos numa esquina um pouco barulhenta, né? Então você está vendo um Renoir e ouvindo uma sinfonia de buzina, não é bem o interessante acontecer. Então existe neste prédio também todo um trabalho de isolamento termoacústico para poder otimizar as salas, que é aquele brise grafitão que você tem lá fora. Você tem aquele brise, tem uma segunda parede, tem uma terceira parede lá dentro, entre elas você tem shafts acontecendo. A gente teve que dar solução também para isso, porque uma coisa é um caixilho, que foi para a metálica de novo, uma coisa é um caixilho para vencer 3 metros e pouco. Está cheio de caixilho por aí, vencendo 3 metros e pouco. 6 metros e 40 já não é tão fácil. Então, houve também, para atender a essa altura de caixilho, a gente teve que trabalhar junto com a arquitetura e o consultor de caixilhos para dar soluções metálicas que permitissem essas grandes alturas e grandes janelas e vãos de abertura que precisasse ter. A metálica entrou como uma estrutura suporte para esses caixilhos e brises também. Foi algo que Entendi. teve que entrar. E outra coisa que teve que entrar também, porque vamos lá, nós pegamos um prédio existente. Quem disse que o prumo estava certinho? Claro que não. Então, os detalhes tinham que ser detalhes que permitissem ajustes de obra para que o final estivesse no prumo, ainda que o original não. Então, existem detalhes para cada fixação de elemento de fachada ou de caixilho ou de paredes internas que tiveram que ser orientados pela metálica também. O forro, por exemplo, foi desenvolvido, você fala, forro também? Foi. O forro foi desenvolvido uma grelha para que numa exposição se pudesse pendurar obras de arte nesse forro. E que ele aguentasse por cima a parte de instalações e etc e tal. Então, tudo isso foi sendo acoplado. Tá bom, você tem que pendurar lá em cima uma mão francesa para poder deixar limpar essa fachada. Tá legal, bora lá. Então, essa questão também acabou entrando com a metálica em detalhes mais, vamos dizer, mais finos, mais delicados, no sentido de viabilizar a execução final do prédio, os acabamentos do prédio. Caramba, que trabalheira, hein? Sem dúvida. Nossa, mas é muito legal ouvir você falar, porque você fala de uma forma muito apaixonante, assim, achei muito bacana. Não, e é mesmo. E, é, e deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece a Constru Metal? Você já esteve lá no No evento? evento, sim. É, você acha importante, não sei se você quer falar sobre isso, mas para a gente seria legal se você falasse. Você acha importante esse tipo de evento? Olha, dentro daquilo que eu estava falando para vocês, que eu estou aqui desde que eu tinha cabelinho que não era branco até hoje, tentando convencer todo mundo que isso é legal, um evento como a Construmetal traz, primeiro traz novidades
porque vocês estão sempre trazendo alguma coisa, vamos dizer, os materiais de acabamento, de piso, de uma série de coisas, que são extremamente interessantes da gente conhecer para poder, vamos dizer, adaptar as construções e etc e tal. Mas acho também importante para que a turma que é de construtores ou de empreendedores na área de construção civil se familiarizem com esse material, porque é exatamente familiarizar-se com o material, conhecer o material, que vai fazer com que você queira trabalhar nisso, ousar entrar nessa seara da metálica. Quer dizer, um evento como a Constru Metal traz palestras, traz material, traz novidades, traz antiguidades, como é que se faz isso há tantos anos, qual é vamos dizer, a linguagem desse material. Então, eu acho extremamente importante que ele realmente ocorra e que espero muitos vão até lá para ver, para começar a trabalhar e se familiarizar com isso e adotar mais os sistemas metálicos, né?